Gente, vamos lá. Eu acho que é sempre importante lembrar que hormônios não tratam problemas ginecológicos, tá? Então, o que acontece, o que é muito comum no nosso sistema de saúde, tá? Aqui no Brasil, especialmente. Você vai com qualquer queixa, seja um sintoma de TPM, seja um desconforto no período fértil, você vai com qualquer queixa. Aí você faz alguns exames e aí tem lá um diagnóstico. Seja qual for o diagnóstico, o médico te dá uma solução. Você tem que usar pílula anticoncepcional ou você pode usar o DIU hormonal, tá? Porém, você também pode ir ao médico com uma queixa, um sintoma, passar por vários exames e não encontrarem nada, não terem um diagnóstico, tá? E aí o que acontece? Você também vai sair com a recomendação para ou fazer uso de pílula anticoncepcional ou do DIU hormonal, tá? Oi, Resiliência! Que bom que você chegou. Deixa eu só abrir aqui, gente, para transmitir lá na Resiliência. Então, a gente tem essa cultura, tá? Clínica aqui no Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma... Deixa eu um pouquinho mais para trás que eu vou ficar melhor aqui. O Brasil, ele tem muitas brechas no que se refere à regulamentação para comercialização de medicamentos, né? Então, isso está ficando um pouco mais rígido nos últimos anos. Então, hoje a gente não consegue comprar um antibiótico, por exemplo, sem ter uma prescrição médica, né? Porém, a pílula anticoncepcional é um dos medicamentos mais fatais para a saúde da mulher e que muitos países no mundo só vendem com prescrição. E no Brasil, essa regra ainda não existe. Essa lei sobre a comercialização dos anticoncepcionais hormonais, ela não existe. E é o que a gente vê diariamente, né? Eu tô na roça, tá passando um carro aqui agora. Na estrada de terra, se vocês ouvirem o barulho, é disso, que já vai sair o barulho. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente está tendo mulheres com alto índice de AVC jovens. Aí, quando você vai investigar os hábitos dessa mulher, ela tomava anticoncepcional, tá? Porque não é a combinação só do anticoncepcional com o cigarro que vai te trazer principalmente o AVC, como uma das consequências, tá? Só o uso do anticoncepcional. Esse trabalho, ginecologia emocional, ele nasceu da minha história de 16 anos tomando anticoncepcional, onde nenhum dos ginecologistas que tentou me atender tirou o anticoncepcional. Eu, aos 24, tive já a safena da perna esquerda comprometida, porque eu tinha uma predisposição à trombofilia e não sabia, por conta do uso do anticoncepcional. Eu tô vendo tudo que vocês estão me contando aqui, tá? E já vou falar, Mirena, é a mesma coisa. Eu tiro o hormônio de todas as pacientes, de todas as alunas da ginecologia emocional. Mas acompanhem, porque assim, eu não costumo eu não passo de 30 minutos aqui no ao vivo, tá, gente? E eu gosto de ser bem didática, direta e reta, porque eu tô aqui para passar uma informação e que para muitas de vocês vai servir. Para quem não servir, tudo bem, né? Joga fora. Então, esse trabalho nasceu de 16 anos ininterruptos, usando anticoncepcional como se fosse a solução para síndrome dos ovários policísticos. Agora, eu passei por 5 ginecologistas ao longo de 16 anos e todos falaram que eu tinha síndrome dos ovários policísticos e eu nunca tive. Aí já começou o problema. E aqui eu quero dar um ponto de atenção. Tem muita mulher diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos e não tem a síndrome, tá? Não é uma ultrassonografia que vai mostrar microcistos que prova que você tem SOP. Você precisa ir a um endocrinologista. Esse endocrinologista vai pedir uma bateria de exames e ele vai cruzar o resultado desses exames e vai dizer se você tem SOP mesmo ou não. Eu, Karine,
faço esse trabalho aqui da ginecologia emocional, estudo tudo isso desde 2013 e eu afirmo com total responsabilidade e com endosso de diversos ginecologistas do Brasil que mais de 80% das mulheres diagnosticadas com a síndrome dos ovários policísticos não têm a síndrome, tá? O que é muito comum é numa ultrassonografia pélvica dar alterações nos ovários. Por quê? Porque uma mulher que não usa nenhum tipo de anticoncepcional hormonal, então ela cicla naturalmente, ela ovula, tá? E aí ela menstrua naturalmente, ela tem as 4 fases do ciclo, ela vai ter a cada dia do ciclo uma alteração nos seus ovários. Por quê? Porque os ovários é que mandam no ciclo menstrual. Se você não ovula, você não menstrua, tá? Quando você usa Dilmirena e quando Mirena ou qualquer outro hormonal que hoje tem muitos e toma pílula anticoncepcional, você não menstrua. Ah, não, mas eu faço a pausa na cartela. Ah, não, eu tenho sangramento mesmo com o Dil. Não. Esse sangramento é um sangramento de privação, tá? Cientificamente dito. São os ovócitos, que eram projetos de óvulos, que não viraram óvulos e que por conta da fórmula desses hormônios acontece esse sangramento. Na primeira fórmula da pílula anticoncepcional, lá na final da década de 50, começo de 60, as mulheres não tinham esse sangramento. E elas começaram a achar muito estranho elas tomarem aquele anticoncepcional e não ter nada daquele sangramento, era tudo novo no mercado, mudaram a fórmula e colocaram uma fórmula para você ter esse sangramento de privação. Então, é como se você sangrasse por não ter ovulado. Ele é quimicamente criado, tá? Ele não é um sangue menstrual. Então, para todo mundo que usa anticoncepcional hormonal, o sangue que vocês acham que é menstrual, tecnicamente não é sangue menstrual, porque não aconteceu ovulação. Se não houve ovulação, não houve a descamação do endométrio, não houve fluxo menstrual, não houve ciclo menstrual. Por que eu disse aqui adiante que os anticoncepcionais hormonais deveriam ter prescrição médica no Brasil, como em outros países, tá? Primeiro, se vocês acham que eu estou exagerando no que eu estou dizendo, vocês devem ir até o Facebook e procurar pela comunidade vítimas dos anticoncepcionais, tá? Lá vocês vão ver muitos relatos de mulheres que tiveram problemas graves e sobreviveram devido ao uso do anticoncepcional hormonal. E vocês vão ver relatos de familiares que perderam entes queridas por conta do uso do anticoncepcional. Tá? Então, eu contei um pouquinho da minha história aqui, lembrando que essas lives que eu faço aqui de segunda a quinta, agora ao meio-dia, horário de Brasília, ficam sempre com um replay lá na ginecologia emocional, tá? Então, depois vocês podem ir lá, quem chegou depois e que assistir desde o começo, sobre tudo que eu tô falando aqui. Então, nós temos hoje um índice muito... Eu digo hoje que eu tenho medo de tomar pílula e não de engravidar, tá? Por quê? Quando eu não conhecia nada disso, embora me explicassem que eu tinha um período fértil, eu tinha tanto medo de engravidar, que eu falava assim, imagina, eu vou ficar grávida qualquer dia. Mesmo menstruada, pelo amor de Deus, que horror. Então, assim, eu achava que eu ia engravidar até quando eu tava menstruada de tanto medo que eu tinha. E aí, um dia, uma pessoa que me deu a base do que virou a ginecologia emocional, que é uma especialista em ginecologia natural, a Ana Sazanoff, lá de Curitiba, me deu um chacoalho, falou, Karime, biologicamente é impossível uma mulher engravidar se ela não estiver ovulando ou não tiver ovulado poucos dias antes ou depois de ter relação sexual. Não dá, Karime, para uma mulher engravidar se ela não estiver ovulando, não tiver acabado de ovular, não estiver prestes a ovular. E aí você fica tomando 21 dias esse hormônio agressivo que está bloqueando o seu ciclo. Qual é o papel dos hormônios? É bloquear a produção hormonal fundamental para nossa energia, para nossa determinação, para nossa disposição e para nossa libido. Gente, eu tô na roça, por isso os cachorros estão latindo porque chegou o carro aqui, tá? Sorry. Então, a pílula anticoncepcional, ela deveria receber o nome de bloqueador de ciclo menstrual, porque é isso que ela faz, ou bloqueador
ovariano. O que são os ovários? São glândulas. Na visão ancestral, psicossomática, espiritual, os nossos ovários representam, simbolizam o nosso poder de criar, de manifestar a vida, os nossos dons e talentos. Significam a nossa pulsão de vida. Então aqui já fica uma dica. Mulher que tem problemas nos ovários, tá indo muito para energia yang, para energia masculina, tá? E tá com pouca conexão com a sua inspiração, com os seus dons e talentos, com aquilo que faz essa mulher gostar de viver a própria vida. E eu sei que muitas de nós estamos assim por conta do esquema que a gente vive. Mas eu já fiz algumas lives aqui, tem mais material lá na ginecologia emocional. Nós precisamos encontrar, em meio a essa rotina louca, diária, onde a gente assume tantos comportamentos racionais que nos puxam para a energia yang em desequilíbrio e que desequilibram os ovários, tá? A gente precisa encontrar pequenos prazeres, pequenos respiros. E se você é uma mulher que você está há muito tempo se sentindo tolhida, está infeliz no seu relacionamento, está infeliz no seu trabalho, olha para a tua vida e fala assim, eu não tenho mais alegria de viver, está na hora de você se conectar com a sua força, com a sua capacidade de transformar esse caminho e abrir esse percurso para você fazer o quê? Viver melhor consigo mesma. Se você precisa fazer uma transição de carreira, se você está num relacionamento difícil, busque ajuda, busque apoio. Por quê? Porque isso, como consequência, além de você não estar bem com você, estar sem criatividade, não se sentir com força para mudar, para colocar para funcionar o projeto que realmente vai te realizar, né? Você vai perdendo autoestima, amor próprio, autoconfiança, vai ficando tudo um limbo. Além disso tudo acontecer, vai somatizar nos seus ovários. E dependendo dos seus comportamentos, de como é seu estilo de vida, é aí que vão surgindo outras irregularidades de útero e até de vulva e vagina. Por quê? Porque o que a gente está vivendo na nossa vida aqui agora, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, não tem como não atingir o nosso corpo. Nós somos como uma cebola. Somos feitas de camadas, onde o miolinho central ali é o corpo físico. Então, quando o problema já atravessou todos os campos mais sutis, o corpo vai gritar. E o corpo da mulher vai gritar no sistema ginecológico as questões, dores e traumas da vida dela na condição feminina em que ela está. Então, as dores da nossa alma feminina ressoam no sistema ginecológico. Aí eu pergunto, é pílula anticoncepcional que vai curar uma doença ginecológica? É você fazer só um tratamento natural ginecológico? É você só fazer o espiritual? Se você é reikiana, se você procura outros tipos de tratamentos espirituais que hoje existem, se você gosta de medicina e física quântica, é a alopatia que vai curar só? Não, gente, não. Isso é tratar o sintoma. Tratar o sintoma não é curar a doença. E o hormônio, ele não trata o sintoma, ele cala o sistema ginecológico. Ele impede a mulher de ter acesso ao seu ciclo menstrual, que é o quinto sinal vital dela, mas eu vejo como terceiro vital, tá? Eu e outras medicinas mais antigas do planeta. Porque se o ciclo menstrual da mulher está irregular, se ela está com dor, se ela está sofrendo, se ela está blasfemando o próprio ciclo próprio feminino, essa mulher está extremamente doente, não só com a energia feminina dela, mas no corpo, óbvio. E aí, como é que uma mulher vai olhar para isso que eu estou falando e vai falar assim, puxa, eu quero voltar então a menstruar, eu vou desbloquear os meus ovários e vou fazer isso. Essa mulher tem que estar muito no ponto do autoconhecimento, do desenvolvimento espiritual, do entendimento que o corpo está falando com ela sobre o que ele precisa para ela viver melhor, para ela se curar, para ela ficar bem. E não é qualquer pessoa que chega nesse ponto rápido. E se chega, vocês
que estão aqui ouvindo isso, assistindo isso, que estão acompanhando isso, eu vejo como pessoas que por algum motivo, que existe um ditado que diz assim, se não é no amor que a gente vai entender, aprender uma lição, é na dor, né? Por algum motivo vocês estão aqui. Eu, na ginecologia emocional, sempre recebo 2 grupos de mulheres. As mulheres muito doentes, mas que cansaram de bater num monte de médico, de tentar um monte de tratamento e não conseguiram resolver. E aí elas falam, não, isso aqui tem a ver com o meu emocional, porque vão buscando ajuda, né? Quando tudo tá ruim na vida, a gente procura Deus, a gente procura espiritualidade, a gente procura autoconhecimento, a gente quer ir para retiro, a gente quer entrar para dentro. Quando a mulher entra nesse lugar e ela tá com um problema ginecológico que ela não aguenta mais, aí alguma coisa acontece que ela cai na Carime, ela cai na ginecologia emocional. E tem um outro grupo de mulheres que não tem problema nenhum ginecológico, não tem problema menstrual, não tem nenhuma queixa, mas elas querem aprender sobre essa sabedoria ancestral. Elas querem aprender a equilibrar o yin e yang no seu corpo e na sua vida. Elas querem entender como usar o ciclo menstrual como seu oráculo. Elas querem mudar o estilo de vida e aprender a se conectar com as luas, para usar as potências das luas e desenharem a sua agenda de tarefas de acordo com cada influência e com fase do ciclo. E isso, gente, não é difícil. Isso é mais antigo do que Cristo. Isso aqui é das sociedades nômades. Isso aqui é do Império Otomano. Tá? Acontece que o que a Carime faz aqui na ginecologia emocional é pegar esses conhecimentos antigos, verdadeiros, que é a grande sabedoria feminina sagrada, que está perdida, tá? E transformar para uma linguagem didática e adaptar esses rituais, esse autoconhecimento para a mulher moderna. Por quê? Porque naquela época não existia esse monte de doença que tem hoje. E junto com isso eu associei o estudo de psicossomática ginecológica, né? Então, gente, hormônios, eles são fatais, eles são... Qual é a alternativa, então? Já sei, vamos parar de chover no molhado. Qual é a alternativa, então? Aqui na ginecologia emocional, a gente trabalha com um protocolo onde a mulher vai mudar o estilo de vida. Por exemplo, eu sou uma paciente com endometriose profunda. Não uso hormônios, nunca usei para endometriose. E não tenho dores. Meu ciclo é regular e eu tô com 43 anos. Tá? É um milagre? É só porque sou eu? Não. Eu já recebi mais de 6 mil mulheres na metodologia tendo paciente todo dia. Isso aqui é uma disponibilidade que a mulher tem que ter em conhecer o próprio ciclo e mudar o estilo de vida. Endometriose, adenomiose, problemas nos ovários, essas doenças, antes de tudo, independente da raiz emocional, elas têm um primeiro chamado. Volte a sua atenção a você mesma como sua prioridade. E aí nós somos obrigadas a voltar a nossa atenção para a gente, na alimentação, no sono, no exercício físico, nos pequenos momentos de prazeres que eu citei aqui inicialmente. E de acordo com o histórico de cada mulher, não só sobre questões transgeracionais, sistêmicas, mas de saúde ginecológica, desde a menarca, a primeira menstruação, eu vou sugerir terapias alternativas que podem ser holísticas, naturais, pode ser até uma terapia junguiana, tá? Depende, aí vai depender da individualidade de cada mulher, de cada paciente, tá? Mas uma coisa tenham em mente. Os problemas ginecológicos, eles estão falando sobre questões que nós precisamos ou superar ou ressignificar em relação à nossa condição feminina nessa existência e nesse corpo, tá? A pílula anticoncepcional e o DIU hormonal não tratam nenhuma doença ginecológica. Calam os sintomas e bloqueiam o ciclo. A doença continua ali. E o que você precisa curar na sua vida tá mais longe ainda de você descobrir. Porque qual é o caminho de cada mulher descobrir? Através do autoconhecimento cíclico que é ensinado no método ginecologia emocional. Que é uma coisa simples. Mas que quando eu descobri, há 13 anos atrás, eu vivi uma revolução maior do que quando eu fui estraçalhada no acidente e perdi meu braço direito. Que aí para vocês dá a impressão que é esquerdo porque a câmera tá invertida e eu era destra.
E essa revolução foi que eu achava que menstruar era só uma porcaria biológica que me enchia o saco todos os meses, e já que eu não ia ter filho mesmo, por que eu não parava com essa toda? Só que não. Quando eu entendi que a menstruação é uma limpeza inclusive espiritual, energética, emocional e biológica, por isso que alguns meses ela adianta, em outros atrasa, isso também pode estar relacionado aos seus níveis de estresse, de ansiedade, de pressão ao longo do mês, o que você está vivendo emocionalmente. O ciclo, ele é uma bússola que responde prontamente o que está acontecendo agora. Se agora eu estiver sentada aqui, fazendo esse bate-papo ao vivo, eu tô aqui no campo, né? Tô na zona rural aqui do Vale do Paraíba hoje. Se entrar agora um carro aqui do nada, desenfreado, tá vindo um carro lá desgovernado, me atropelar e cair tudo, e eu for hospitalizada, meu corpo sofreu um trauma. Para regenerar os sistemas, muito provavelmente mês que vem eu não menstrue. Por quê? Porque o corpo está colocando toda a energia para regenerar os sistemas de um acidente, e aí toda essa energia que ele também precisa para fazer esse ciclo menstrual foi para outros sistemas vitais, como por exemplo o respiratório, tá? Ou gastroenterológico, por exemplo. Entendeu? Então, conforme o trauma, a gente não menstrua. Conforme está acontecendo no mês, a menstruação, a ovulação vai atrasar e, consequentemente, a menstruação também. E dependendo do que é, vai ser o contrário, vai adiantar, porque precisa aliviar os seus campos, tá? Gente, a cura de problema ginecológico está em fazer o tratamento integrativo, em compreender que a doença tem uma mensagem sobre o seu feminino, tá? Para isso a ginecologia emocional existe. E junto disso, associar um protocolo que vai mudar os seus hábitos diários e os seus comportamentos. É por isso que eu sou uma paciente com endometriose profunda, assim como muitas outras que eu recebo ou que aplicam o método de ginecologia emocional e que não usa hormônios, não tem dores, não tem aumento de foco e não se prejudica por ficar sem hormônio, tá? Então, assim, vocês não têm que ter medo de sair do DIU hormonal ou da pílula porque o médico falou que isso é por conta de uma doença. Vocês têm que ter informação e aí decidir se vocês querem continuar usando os hormônios ou se vocês vão para outra alternativa. O importante é que vocês tenham informação, tá? Esse trabalho que eu faço, ele é um trabalho que ele engloba muitas frentes, porque eu faço um trabalho de utilidade pública, de informar sobre exame, sobre o que é hormônio, sobre o que é cada doença, sobre qual é cada tratamento, o que você deve saber quando você vai ao ginecologista, porque eu fui refém do sistema há muito tempo, desse sistema de saúde feminino que a gente tem. É também um trabalho de trazer a sabedoria ancestral feminina dos povos originários, andinos inclusive, tá? Sobre toda a sacralidade da energia feminina, da menstruação, da menopausa e o quanto isso é espiritual e emocional para nós mulheres. E junto disso, essa parte psicossomática, né? Sobre o que cada parte do sistema ginecológico está falando para a mulher sobre a história de vida dela com o próprio feminino. Aqui eu abraço todas as medicinas. A medicina moderna, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a ginecologia natural. Abraço todas as terapias holísticas, alternativas, espirituais. Mas o foco aqui é informar, mostrar o caminho, para que nós não continuemos sendo ignorantes num sistema em que, ao invés de ajudar e colaborar com a saúde da mulher, com a autonomia dela sobre as escolhas sobre o próprio corpo, coloca o anticoncepcional como solução para tudo, tá? É por isso que já tive depressão também e ainda tenho. O que você está tendo agora é uma das crises, vai passar, acredita, porque tem alguém falando de depressão aqui. Quero lembrar, falar uma coisa super importante sobre depressão. Quero passar um dado e uma sugestão, tá? Vou dar a sugestão primeiro. Toda depressão, também, quando a gente vai ao médico, o médico diz que é uma disfunção química e por isso dá um medicamento. E o medicamento é muito importante. Mas a gente tem que saber que para essa disfunção química ter acontecido, alguma dor, alguma coisa que eu não estou conseguindo lidar
está me incomodando muito e colocando nessa baixa, nessa depressão. Então, o primeiro passo para a gente transpor uma depressão é falar. Falar sobre o que está acontecendo, falar sobre o que eu sinto. E não é chegar numa rede social e jogar isso. E não é chegar em qualquer lugar, não é só falar para um amigo ou para a família. É procurar ajuda profissional. É procurar um profissional. No SUS tem muitos para ajudar hoje, de graça. Mas a gente precisa falar sobre o que a gente sente, porque a gente consegue organizar os nossos sentimentos. A gente fala e se ouve ao mesmo tempo. E isso nos coloca na posição de observadores do personagem depressivo que está ali, que a gente começa a ver. Quando a gente dá um passo para trás, começa a falar sobre o que está doendo, que a gente não está suportando. Então, isso serve também para todas as mulheres que passaram por um abuso sexual, viu, gente? Eu falo muito isso para o meu público. A mulher precisa falar sobre o que aconteceu. Por que a gente vê nesses documentários todos, por exemplo, do João de Deus e de outros gurus aí que molestaram sexualmente mulheres, né? Quando que tudo ganha força? Quando uma decide falar. Quando uma vai na frente e decide falar, tirar aquela dor do peito, ela traz junto com ela a força de muitas outras mulheres. E aí todas falando vão se curando, vão chorando, porque quando a gente fala, a gente volta, cada vez vai doendo menos. Então verbalizar e para um profissional, isso é muito importante, tá? E quero passar um dado aqui sobre depressão e DIU de cobre, tá? Já existem pesquisas científicas canadenses que mostram que o grupo de mulheres que usa DIU de cobre, nós já temos cobre no corpo, tá? Nós já temos, sem usar DIU de cobre, sem ter nada de cobre no corpo. O excesso ou a falta do cobre vão criar desequilíbrios no organismo de qualquer ser humano. O grupo de mulheres que usou DIU de cobre na pesquisa canadense, tá? Teve muito mais probabilidade de desenvolver depressão. Por quê? Porque após anos de estudo, essas mulheres estavam depressivas. E o grupo de mulheres que não usava DIU de cobre, ninguém desencadeou depressão. Então, hoje existe, por evidências dessas pesquisas, essa coincidência que agora é uma evidência, né? O cobre em excesso no corpo da mulher pode ser um start para a depressão. E os ginecologistas não estão lendo essas pesquisas, não estão se informando, né? Então, eu, como não sou ginecologista e estou aqui como uma autoridade de ginecologia e psicossomática, nesse âmbito todo que eu explico, eu procuro saber disso. Porque eu tenho não só que ter muito mais estudo, muito mais embasamento para dar minha cara a tapa aqui do que qualquer médico. Porque qualquer pessoa com CRM que vem e fala besteira tem CRM. Aí o problema é do CRM, tem que resolver lá com CRM. Né? Já tem médicos que não podem fazer live, não podem fazer várias coisas. Eu não sou médica, não sou ginecologista. No entanto, eu sou a mulher que tem o maior estudo de psicossomática ginecológica do mundo, tá? Quem quiser saber mais, vão lá seguir Ginecologia Emocional. De segunda a quinta, meu horário aqui, junto com a Resiliência Humana, mudou. Agora vai ser sempre ao meio-dia, horário de Brasília. Às segundas, hoje, às 20, horário de Brasília, eu vou explicar como a espiritualidade e as emoções femininas impactam a nossa saúde ginecológica. Então, sigam a Ginecologia Emocional, ativem o lembrete lá nos stories para estar comigo às 20 horas. E de resto, espero amanhã todo mundo aqui ao meio-dia, horário de Brasília. Esse replay vai ficar disponível lá no perfil da Ginecologia Emocional. Sou eu que agradeço a vocês, estou vendo vocês agradecendo. Sou eu que agradeço a companhia, agradeço a confiança. E quem quiser saber mais, conhecer mais conteúdos, entender mais sobre as doenças, sobre a espiritualidade, quanto ela impacta o sistema ginecológico, vão lá na Ginecologia Emocional. Beijo a todos, obrigada pela companhia e uma excelente semana para nós. Até amanhã ou até hoje às 20, para quem estiver seguindo a Ginecologia Emocional. Tchau, tchau.